Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio vimos como tudo começou na vida de Dom Dinis, e agora está na altura de ver como este agarra a governação do reino e enfrenta vários desafios, tanto internos no seio do seu reino como externos, com os seus vizinhos ibéricos. Mas antes de avançarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Bem, vamos então continuar a nossa história. Dom Dinis, a par das desavenças familiares com a sua mãe e o avô, que já falámos no episódio anterior, este tem um reino para gerir. Não demorou muito até emitir o seu primeiro diploma régio, apenas 2 meses após o início do seu reinado, no dia 12 de junho de 1279. Este diploma régio foi confirmado pelos principais membros da Igreja, como é o caso do arcebispo de Braga, Dom Telo, o bispo do Porto, Dom Vicente, o tal que batizou o agora monarca português, o bispo de Coimbra, Dom Henrique Ebrand, oriundo de França, e um dos responsáveis pela educação do rei. Claro está, não nos podemos esquecer de Dom Mateus, bispo de Lisboa, nem de Dom Durão Pais, bispo de Évora. Este último integra o Conselho de Regência contra o qual Dom Dinis está a lutar para ganhar a sua independência como monarca em pleno. Para além de todos estes senhores eclesiásticos, encontramos também neste diploma a confirmação de um grupo de laicos da Cúria. Entenda-se laicos como pessoas não ligadas à Igreja. Este grupo inclui o irmão do rei, Dom Afonso, senhor de Porto Alegre e recentemente também governador de Lamego. Esta lista contém muitos mais nomes e é demasiado extensa para discutirmos neste momento. Mas fica a ideia de que não eram apenas os homens do clero que confirmavam este tipo de documentos. A execução deste seu primeiro diploma é necessário e também uma excelente oportunidade para o ainda jovem rei ficar não só a conhecer bem os principais intervenientes na política do reino, como também de modo a consolidar a hierarquia social. Era importante conhecer os homens que o acompanhavam na Cúria e vemos que as importantes mudanças em relação aos homens que acompanhavam o seu pai não são muitas. A principal e de maior importância é sem dúvida do seu mordomo-mor. Quem ocupava este cargo há largos anos, já desde a altura do seu pai, era Dom João Pires de Abuim, que agora dava lugar a Dom Nuno Martins de Chacim. Esta é uma mudança de grande impacto, visto ser o cargo mais importante na Cúria Régia. E Dom Dinis fez a questão de a fazer, pois Dom João de Abuim já estava com uma idade avançada. Mas mais importante que isso, era a sua participação no Conselho de Regência liderado pela sua mãe. Desta forma, Dom Dinis consegue eficientemente cortar qualquer hipótese de um retorno da ambição, do poder, por via deste cargo carregado de influência. Vamos agora desviar a nossa atenção para o exterior de Portugal. Esta atenção e preocupação nas relações externas virá a ser uma das características mais vincadas que caracterizam este Dom Dinis. A sua ascensão ao trono ocorre sob circunstâncias verdadeiramente raras, num início de reinado de um novo monarca. Este era maior de idade, mas ainda era solteiro, algo muito raro num recente monarca. Por várias vezes, em episódios anteriores, referimos a grande importância do casamento real como um instrumento de alianças estáveis e duradouras. Para a tristeza daqueles com o coração mais mole, os casamentos reais na altura, por norma, não eram consumados pelo amor, mas sim pela estratégia política. Este tipo de visão para a política internacional era levada a cabo pelo monarca em funções que tentaria casar os seus filhos com filhos e filhas de outros monarcas, preferencialmente herdeiros. Isto não foi o que aconteceu com o já falecido Dom Afonso III, que parece não ter deixado nenhuma orientação nesse sentido, não só em relação ao seu filho herdeiro e agora rei de Portugal, Dom Dinis, mas como também com o seu irmão, Dom Afonso, e com as suas 2 irmãs, Sancha e Branca. A urgência matrimonial estava agora do lado de Dom Dinis, pois se queria assegurar um futuro para a nação, tinha que ter filhos herdeiros. Mas para isso necessitava de uma esposa.
Então, mas agora com o luxo de poder escolher a sua mulher, onde iria Dom Dinis procurar a futura mãe dos seus filhos? Existiam várias potências que poderiam ser um alvo para Dom Dinis no que diz respeito a encontrar a esposa. A Península Ibérica vem logo à cabeça, mas já lá iremos. Inglaterra era uma excelente opção. Uma ligação a este reino traria grandes vantagens económicas devido às rotas comerciais da altura. E era também relativamente fácil de agilizar por causa da relativa proximidade de parentesco entre as duas casas reais. Embora economicamente fosse uma aliança vantajosa, esta não traria grandes vantagens políticas. Para além de que as filhas de Eduardo I de Inglaterra, primas de Dom Dinis, Joana e Margarida, eram ainda muito novas, com cerca de 8 e 5 anos respectivamente. Então, e em França? O seu pai tinha lá raízes, era um reino que poderia trazer grandes vantagens políticas. Mas mais uma vez, o já falecido Luís IX de França tinha apenas uma filha viva, Inês, mas esta tinha mesmo agora acabado de casar com o Roberto II de Borgonha. Talvez o Sacro Império Romano-Germânico. O imperador Rodolfo de Habsburgo tinha ainda 2 filhas solteiras. Seria um prestígio enorme um casamento com a Casa Imperial. No entanto, por muito aliciante que fosse, politicamente falando, uma união deste género não traria nenhuma vantagem. Para além de que o imperador teria também uma palavra a dizer sobre esta proposta, e certamente pretendentes não faltariam. Bem, num mundo tão grande parece que as opções não são assim tantas. Se calhar é melhor procurar mais perto de casa. Em Navarra, o Reino Basco, entalado entre Castela, Aragão e França, era comandado por Henrique I de Navarra. Este tinha uma única filha herdeira, de seu nome Joana, mas esta já era casada com Filipe III de França. Ui, isto começa a ficar apertado e já conseguimos ver os pingos do suor a escorrer pela testa do nosso rei. Se calhar é melhor passar por Castela. Mas Castela tinha um grande problema: a proximidade de parentesco entre as duas casas reais. A probabilidade de um casamento consumado com alguém com um grau de parentesco alto era grande. Sabemos perfeitamente que um matrimónio desta natureza era proibido e não legal aos olhos da Igreja, tal como tinha acontecido com Afonso III de Portugal e o seu casamento com Beatriz de Castela, que foi conseguido por outras razões de maior valor que mencionámos na altura. Bem, só nos resta mesmo uma última hipótese: Aragão. Nesta altura do início do reinado de Dom Dinis, o monarca de Aragão, Pedro III, tinha 2 filhas solteiras, Isabel e Violante. Qualquer uma destas 2 hipóteses eram viáveis. Isto porque, embora existiam relações familiares entre as 2 casas, estas eram suficientemente distantes para não provocar a ira de Roma. Isabel seria a melhor hipótese, visto que era a mais velha das 2, mas mesmo assim era 10 anos mais nova que Dom Dinis, que teria nesta altura cerca de 19 anos. Mesmo de tenra idade, Isabel estava a aproximar-se da sua idade núbil, ou seja, a idade legal para casar, que nesta altura seria os 12 anos para as mulheres. Como já vimos, Isabel era uma excelente aposta. Mas que vantagens trazia uma união deste género? Bem, podemos começar pelo facto de que Aragão era de facto uma excelente opção para aliado com Portugal. Isto porque colocaria o mais poderoso reino da Península, Castela, entre 2 aliados, o que acabaria por equilibrar a balança do poder na Península Ibérica e no Mediterrâneo. Mediterrâneo? Perguntam vocês. Sim, lembram-se de Pedro III no episódio de Interlúdio parte 9? Sim, esse mesmo Pedro que, poucos anos mais tarde, iria ser convidado a ficar com a coroa da Sicília, depois das vésperas sicilianas, e a seguir levou com uma excomunhão e uma cruzada por ordem do Papa e foi invadido por Filipe III de França, na Catalunha, mas sai vencedor. Falamos mais em detalhe sobre tudo isto no episódio Interlúdio parte 9, a Europa em Transformação. Se não ouviram, recomendo vivamente. Bem, Pedro III tinha de facto um projeto delineado para o Mediterrâneo, como podemos ver, e Portugal, aliando-se a Aragão, poderia trazer grandes vantagens a nível económico. Concluímos assim que o matrimónio com Isabel e a consequente aliança com a coroa aragonesa representavam uma solução politicamente vantajosa para Dom Dinis. No entanto, esta hipótese teria de ser transformada em realidade. Ciente disso, o monarca português toma a iniciativa e dá início às negociações com o rei de Aragão para lhe pedir a mão da sua filha Isabel em casamento. No entanto, Dom Dinis não avança sozinho.
Para reforçar a sua posição, pede ajuda ao seu primo direito, Filipe III, agora rei de França, pedindo-lhe que fosse patrocinador desta negociação. É aqui que Dom Dinis avança com uma proposta de casamento com destino a Aragão. À primeira vista, pode parecer pouco claro que interesse teria Filipe III em apoiar o casamento do rei português com uma princesa aragonesa. No entanto, esta intervenção permitia-lhe alcançar vários objetivos políticos. Ao promover o matrimónio, Filipe III ganhava Dom Dinis como aliado direto e, de forma indireta, aproximava-se da coroa de Aragão. Embora não resultasse de um casamento, esta ligação criava uma relação de aliança em cadeia, na qual Aragão se tornava aliado do aliado de França, contribuindo assim para atenuar as tradicionalmente tensas relações franco-aragonesas. Mas como já vimos, este apaziguar das relações e esta aliança indireta não terá grande peso quando uma cruzada é declarada contra Pedro III. Existem documentos que nos mostram que havia uma comunicação entre o monarca aragonês e o francês. Em setembro de 1280, Pedro III e Filipe III trocavam correspondência referente ao pedido do casamento de Dom Dinis a Isabel. Podemos ver que, num excerto de uma destas correspondências, esta faz até referência ao grau de parentesco entre eles. Tratando da celebração do matrimónio entre o ilustre rei de Portugal, nosso consanguíneo, e a nossa filha. As Crónicas de Portugal de 1419 montam o cenário e mostram-nos o momento da decisão do rei aragonês. E era esta sua filha, Dona Isabel, assim formosa e extremada, em todos os bons costumes que quantos dela ouviam falar e amavam em suas vontades, e por sua fama, a mandaram pedir a seu pai para casamento, o rei de Inglaterra, para casar com o seu filho herdeiro, e o rei Carlos de França, para o seu filho Roberto. E o rei de Aragão estava muito triste por a afastar de si, tanto a amava pelas muitas bondades que ela tinha. E porque ele visse que a demandavam grandes senhores para os seus filhos e os do seu reino, o aconselhavam que a desse a qualquer um deles, e o grande amor o fazia assim retardar o consentimento, da maneira que já havia dias que os mensageiros ali estavam a aguardar resposta. E Dom Dinis nomeou os seus procuradores, e quando eles chegaram, a mensagem do rei Dom Dinis, ainda ali estavam os mensageiros que dissemos sem ter resposta nenhuma. E quando o rei viu que lhe convinha dar a filha a um deles, que a não podia dar a alguns dos filhos do rei de Inglaterra ou de França, sem dispensa do Papa pelo grande parentesco que havia entre eles, e também porque casando com cada um deles saía ela de sua casa infante e não rainha, entregou-a ao rei Dom Dinis. O historiador José Augusto Pizarro avança com uma correção para esta crónica. Ao contrário do que diz a crónica, por motivos de datação, é impossível os enviados de Dom Dinis terem encontrado os emissários de Inglaterra e ou de França, quando chegaram a Barcelona, durante aquele tempo em que estavam à espera da resposta do rei aragonês. Então, a 12 de novembro de 1280, em Estremoz, Dom Dinis nomeia um grupo dos seus representantes para que, em seu nome, se dirijam a Barcelona e negociem o contrato de casamento com a Casa Real de Aragão. Este contrato matrimonial incluía várias cláusulas, entre as quais se destacavam o dote e a doação de núpcias. Já no ano seguinte, a 11 de fevereiro de 1281, no Paço Real de Barcelona, esta comitiva de representantes portugueses participam formalmente na cerimónia de recebimento de Dona Isabel, atuando em nome de Dom Dinis. Como vimos na crónica, Pedro III fez a sua decisão e, 6 dias após a chegada da comitiva portuguesa, no dia 17, escreve a Dom Dinis a avisar que tudo o que tinha de ser tratado por parte dos aragoneses estava tratado, e de modo a que o rei português pudesse assinar a sua parte do compromisso, iria enviar procuradores que partiriam de Aragão após o dia 2 de abril desse ano, com destino a Portugal, para o efeito. Este contingente aragonês chega de facto a Portugal, mas quando chegam deparam-se com uma situação deveras complicada. O irmão de Dom Dinis, Dom Afonso, tinha-se rebeliado contra o poder régio. Podem estar a pensar, que bela primeira impressão. Concordo plenamente.
Mas este confronto que havia agora entre irmãos já era do conhecimento do rei aragonês, mesmo antes dos seus emissários chegarem a Portugal. Sabemos disto por causa da correspondência que existiu entre Pedro III de Aragão e Sancho de Castela, em que este último informa de tal situação e que inclusive já tinha abordado Dom Dinis de modo a tentar resolver as coisas por via diplomática. Coloca-se então a questão: por que razão levantou o infante Dom Afonso armas contra o seu irmão, o rei Dom Dinis? Para compreender esta decisão temos que fazer um breve recuo no tempo. Desde 1271, o infante Dom Afonso tinha recebido do seu falecido pai, Dom Afonso III, vários senhorios, entre os quais Arronches e Vide. Estes territórios situavam-se junto à fronteira com Castela, uma zona sensível que, apesar de viver agora num período de relativa estabilidade, exigia sempre especial atenção, como a própria história nos tem mostrado. Entre estes domínios, Vide apresentava uma particularidade importante. Era o único que ainda não se encontrava amuralhado. Perante esta vulnerabilidade, o infante Dom Afonso decidiu avançar com a construção de estruturas defensivas. Contudo, esta iniciativa colocava-o numa posição delicada. A construção de muralhas ou torres era um direito exclusivo do poder régio, e qualquer empreendimento dessa natureza levado a cabo por outro senhor constituía, legitimamente, um desafio direto à autoridade do rei. Dom Afonso sabia certamente que esta decisão representava uma afronta ao poder régio, e mesmo assim decidiu avançar. Coloca-se então uma nova pergunta. Se o infante sabia das condições necessárias, por que decidiu agir sem consultar o seu irmão, o rei? Aqui, se nos permitem, vamos entrar num mundo mais especulativo. É possível que, durante a infância, Dom Afonso e Dom Dinis tenham sido educados de forma extremamente igual pelos pais, recebendo idênticos protagonismos em todos os eventos reais em que estariam juntos, apesar de apenas um deles poder vir a ascender ao trono. Esta educação poderá ter contribuído para a ausência de uma percepção clara de hierarquia que se iria impor no futuro, ou mesmo para um sentimento de igualdade que já não correspondia à realidade política após a morte de Dom Afonso III. A resposta de Dom Dinis foi rápida e decisiva. O rei marcha com as suas tropas, cerca e ocupa Vide, obrigando o infante Dom Afonso a fugir e a obter refúgio em Sevilha, junto do seu avô e da sua mãe em maio de 1281. É precisamente neste contexto tenso e profundamente anómalo, no meio de um cerco a uma vila portuguesa, protagonizado pelos irmãos, que ocorre um ato de enorme importância política. A 24 de abril de 1281, Dom Dinis assina o compromisso do casamento com Dona Isabel de Aragão, concedendo-lhe as vilas de Óbidos, Abrantes e Porto de Mós, bem como uma quantia de 10.000 libras. Assim, enquanto enfrentava um conflito interno, o rei consegue simultaneamente consolidar o seu grande objetivo e também uma das mais importantes alianças do seu reinado. Esta desavença entre irmãos não durou muito. Ainda nesse ano, Dom Afonso, ainda refugiado em Sevilha, envia os seus homens a Portugal de modo a tentar acertar as pazes com o seu irmão e rei de Portugal. No frio de novembro, no dia 14, Dom Dinis recebe esta comitiva na Guarda e apresenta as suas condições. Estas condições passavam por o rei português doar 35.000 libras anuais em terras, dinheiro e tecidos ao seu irmão, Dom Afonso, sendo que, como contrapartida, este último teria de ser armado cavaleiro pelo próprio Dom Dinis e jurar-lhe vassalagem perpétua, conhecendo assim a soberania do irmão como rei em todos os seus domínios. Este acordo foi finalizado em Monforte a 31 de janeiro do ano seguinte e confirmado a 2 de fevereiro em Estremoz. Recordemos as palavras de Dom Dinis em relação a este assunto. E eu devo amá-lo e honrar e defendê-lo, e todas as suas coisas e todos os seus herdamentos, assim como o senhor deve guardar e amar o seu vassalo, e o irmão e o amigo, bem e corretamente. E as palavras dos procuradores do infante também. E prometemos que ele seja vosso vassalo, em todos os dias da sua vida, assim como é dito, e prometemos que sempre vos sirva e vos ame e vos defenda, a vós e ao vosso senhorio, e que o defenda e o ampare onde quer que possa, assim por conselho
como perfeito contra todos os homens do mundo, assim como o vassalo leal deve fazer ao senhor e ao irmão e ao amigo. Deste modo, restabelece a cordialidade entre os irmãos, agora redobrada com a ênfase numa hierarquia mais rigorosa. Via-se novamente estabilidade no reino. Para já. Lembram-se de, no último episódio, falarmos sobre como Dom Dinis conseguiu livrar-se das amarras da sua mãe e do avô, o Afonso X de Castela, recusando-se mesmo a visitá-lo em Castela? Pois bem, desde então as relações entre os dois reinos, embora continuassem relativamente estáveis, como temos vindo a descrever, estavam agora mais azedas. Para além de que a sua mãe colocou-se ao lado do seu irmão, Dom Afonso, mas isto acho que não foi surpresa para ninguém. Afonso X de Castela tinha outros problemas para além do seu neto desobediente. Em 1281, a política em Castela degrada-se rapidamente. Afonso X encontra-se em conflito aberto com o seu filho, Sancho, que era apoiado pelo clero e pela nobreza do reino. Afonso X acaba por ser deposto numa assembleia em Valladolid, o que o obriga a refugiar-se em Sevilha. É assim que começa a Guerra Civil em Castela. Obviamente, o reino de Portugal está a par desta situação e Dom Dinis toma partido de Sancho de Castela neste conflito. Não é uma atitude surpreendente por parte do monarca português, visto que Sancho de Castela já tinha tomado o partido de Dom Dinis na questão do Conselho de Regência e no conflito com o seu irmão em Vide. Esta relação entre Dom Dinis e Sancho de Castela gerava ainda mais atrito entre o rei português, o seu avô e a sua mãe. É ainda possível que, para além do desdém que tem pelo avô e pela mãe, Dom Dinis vê em Sancho de Castela um futuro político mais vantajoso e menos confrontacional. Podemos ler em A Crónica de Dom Pedro, irmão ilegítimo de Dom Dinis, o seguinte: O rei Dom Afonso, vendo-se deserdado, mandou dizer à sua filha, Dona Beatriz, que era rainha de Portugal, que o fosse ajudar. E ela veio, e trouxe consigo 300 cavaleiros portugueses, valentes homens, que serviram o rei bem e lealmente até à sua morte, e nas pelejas em que foram, sempre iam na dianteira. Podemos também ler no testamento feito em 1283, um ano antes da sua morte, Afonso X de Castela, o sábio, escreve: E voltámo-nos para o rei de Portugal, que era nosso neto, filho da nossa filha, que nos ajudasse de maneira que não caísse sobre nós tão cruel fim como este. Mas ele, juntando à sua juventude o conselho que lhe deram contra Deus e contra o direito aqueles que lhe o aconselharam. Mas fê-lo de muitas maneiras ocultamente, o que nos fez um grande dano. Assim que mais o vimos amigo do nosso inimigo que nosso. Assim que a situação em Castela ficou resolvida de modo a que não seria mais perigoso um membro real, ou neste caso, futuro membro real português, fazer uma travessia por este reino, foi a altura que Pedro III de Aragão entende que seria a melhor altura para a rainha Dona Isabel viajar para os braços do seu marido Dom Dinis, agora com 20 anos, juntamente com uma numerosa comitiva. Pedro III acompanha a filha até Valência e despede-se desta, onde fontes relatam: E antes que se dela se partisse, falaram ambos por grande espaço. E quando se houve dela de despedir, disse: Filha, Deus que te chamou para este casamento e lhe agradou por sair de minha casa em nome de rainha, Ele te queira guardar neste caminho, que não hajas nenhum percalço. Deus que sempre te amou na terra onde nasceste, acompanhe os teus feitos nessa tua terra para onde vais, de maneira que estejas sempre a teu prazer e te dê boa ventura com o teu marido. Então abraçou-a o rei e, chorando com saudade, disse: Filha, eu te deito a minha bênção e Deus te queira sempre benzer da bênção grande. A rainha Dona Isabel é recebida em Castela por Dom Sancho e prosseguiu o caminho até ao reino de Portugal, com apenas 11 anos. Entrou por Bragança, onde foi recebida pelo infante Dom Afonso, e finalmente, a 26 de julho de 1282, em Trancoso, casam-se os noivos, Dom Dinis, rei de Portugal, e Dona Isabel, rainha de Portugal.
E é desta maneira que terminamos o nosso segundo episódio dedicado a Dom Dinis. Este episódio foi uma roleta russa de emoções, especialmente para o jovem monarca português que, depois de se afirmar na corte, procurava resolver a sua situação matrimonial, que, embora fosse ainda um jovem, era um aspecto importante para resolver. Mas quando tudo parecia estar a compor-se, o seu irmão fez das suas e criou uma péssima primeira impressão aos aragoneses com aquele ato de rebelião. Dom Dinis vê ainda a guerra civil em Castela e, ajudando Sancho de Castela, alegra-se quando o caminho está livre para a sua esposa vir até si. Não percam o próximo episódio, onde vamos continuar a nossa fascinante história, passando por tensões internas, controlo senhorial, políticas internacionais e muito mais. Até lá, bem-aja a todos.